Pronto, voltei, estava dando um zumbido aqui, mas eu volto com o livro A Crítica da Vítima, de Daniele Giglioli, e o tema hoje é Queremos Tudo. Então vamos colocar aqui, vitimismo, queremos tudo. Tem gente aqui na live que está querendo copiar as ideias, não vou dizer que é o Luiz Henrique, mas enfim. Eu venho para o terceiro episódio dessa série chamado Vitimismo, para esse capítulo Queremos Tudo, e no capítulo passado a gente já descreveu aqui o dispositivo vitimário, onde uma pessoa que não é vítima de uma situação real cobra o ressarcimento pelo dano como se fossem vítimas, né? Então assistam a live passada, aqui o Luiz Henrique está sugerindo que assistam o Café com Frank amanhã, eu também sugiro que vocês assistam. O tema de amanhã será vitimismo, queremos tudo, né? Será uma repetição da live de hoje, mas com muito mais bossa, né? Vamos dizer assim. Mas enfim, será o mesmo tema, como ele está dizendo aqui. Mas deixa eu prestar atenção aqui, senão eu vou ficar falando besteira a live toda. Enfim, então o vitimismo que vem, e aí eu estou pegando esse livro do Daniele Giglioli, A Crítica da Vítima, tem um capítulo chamado Queremos Tudo. E ele fala que quando o discurso do mestre dá lugar ao discurso do consumidor, começa a acontecer um problema ético, né? Como é que é o discurso do mestre? O discurso do mestre, né? Ele tem uma ética onde entende-se que existe uma sequência, que é abstém, economiza, junta, reinveste, privilegia o futuro em relação ao presente e procrastina ao máximo o seu desejo. Enquanto no discurso do consumidor não há uma instância inibidora, e então entende-se que a sequência se dá por consome, desperdiça, aproveita, tua felicidade é aqui e agora, toda de uma vez, sem obstáculos internos e possivelmente sem obstáculos externos. E aí está o ponto central da live de hoje e do Queremos Tudo, né? Quando você começa a mudar sua mentalidade, onde entrar numa vida acadêmica, por exemplo, como uma faculdade de medicina, há a necessidade de abster-se, de economizar, de juntar, de reinvestir, de privilegiar um futuro em relação ao presente e procrastinar um desejo imediato pelas coisas mais ali sensoriais, e você coloca essa mesma faculdade, essa mesma energia em cima de uma vida intelectual, nos termos de consumo, desperdício, aproveito, minha felicidade agora, estou na melhor fase da minha vida, não há obstáculos internos e externos, você cria um bug nesse sistema, que é o sistema de aquisição de conhecimento, que é a própria realidade do rumo à maturidade, né? Então, dá para ficar claro quando a gente vê essa troca do discurso do mestre para o discurso do consumidor. E, de alguma maneira, olhando as faculdades, a gente consegue enxergar isso hoje em dia, né? A impressão é que, enfim, em algum momento, entrar para a faculdade de medicina significava de verdade você abrir mão de uma série de coisas, né? Tá? Abrir mão de uma série de coisas para entrar na faculdade. Você tem que estudar bastante, você tem que se dedicar, passar no vestibular muito concorrido. Depois que você entra na faculdade, fica muito claro também que você vai continuar abrindo mão de uma série de coisas para que no futuro você goze de um fruto, né, que vem dessa aquisição de conhecimento. É um fruto material, é um fruto social, é um fruto humano, né, onde você, então, atinge uma posição social com um dever, né, e continua tendo um dever, mas que desempenhando bem esse papel e cumprindo esse dever, você tem também frutos que causam um bem-estar, né? Isso é importante que a gente entenda, né? Que esse discurso do mestre, que faz com que você abra mão de uma série de questões do agora, para que no futuro você atinja uma posição, ele sempre foi ali a maneira de você encarar uma graduação complexa como a graduação de medicina. Quando você pega esse discurso do mestre e você insere o discurso do consumidor,
e entende que a faculdade está ali no campo do consumo, né? E aí ele dá uma série de nomes para esse tipo de sociedade, e uma delas que mais me agrada é a sociedade do espetáculo. Tá? Ele usa esse termo, a sociedade do espetáculo. Você começa a ver que a graduação de medicina deixa de ser, né, um ambiente onde há ali uma hierarquia e um mestre a ser seguido, e passa a ser um ambiente do espetáculo, onde fazer medicina faz parte do aproveitar o momento, de aproveitar ali a melhor fase da vida. E aí abrir mão e abster-se por algo maior passa a ser um sofrimento, né? Passa a ser um sofrimento de uma promessa praticamente irrealizável, destinada a gerar perenemente insatisfação, sem poder oferecer em troca a possibilidade de racionalizar a frustração. E aí é interessante também seguir com o Daniele Giglioli, que ele fala que quando você começa a acreditar que a sua felicidade é agora e você impede, né, o seu sistema de frustração de compreender que vem algo em troca, né, que você está trocando, né, a realização dos desejos por algo maior, que é uma escolha sua, você começa a criar, né, a gerar um destino de uma insatisfação perene e permanente, né, de algo irrealizável. E nesse contexto é importante a gente frisar que quando você está no discurso do consumidor, que você tem que consumir, desperdiçar, aproveitar, sua felicidade é aqui agora, não há obstáculos internos e nem externos, tá? Você começa a colocar os obstáculos internos seus com nomes, né, que, enfim, podem até incluir algumas patologias, que a gente discute se elas existem ou não em outro momento, mas você coloca os obstáculos externos como sendo algozes. E aí esses algozes, já que estão te privando dessa felicidade do aqui e agora, eles são os culpados e eles têm que te ressarcir por isso, que é essa promessa irrealizável e essa insatisfação. Então, essa sociedade do espetáculo, quando você substitui o discurso do mestre pelo discurso do consumidor, você acaba nomeando o obstáculo externo como sendo o algoz e cobra o ressarcimento desse algoz, e o grande culpado acaba sendo a faculdade de medicina. Porque é evidente que a faculdade de medicina oferece obstáculos ao discurso do consumidor, né? E ao discurso do mestre, não. O discurso do mestre, ela é o conteúdo do discurso, né? Que é você abrir mão pela faculdade para algo no futuro, enquanto o discurso do consumidor, ele mostra a faculdade como um terreno de luzes enfeitadas e espetáculos ali que, na verdade, não pode te criar nenhum obstáculo, quando, na verdade, encarar um curso superior é sempre um grande obstáculo a si mesmo, né? Você tem que se superar o tempo todo. E aí ele completa dizendo que, nesse contexto, surge o vocês me devem. Grande André, beleza? Pô, esse livro é muito bom, cara. Se você não conhece, André, Daniele Giglioli, A Crítica da Vítima. E nesse contexto ele fala que quando você incorpora o discurso do consumidor, né, e você ignora o discurso do mestre, acha que a sua felicidade é aqui e agora, e você encara o obstáculo externo como um algoz, surge o vocês devem, vocês me devem. Isso entra no discurso. Vocês me devem. Né? Quem deve? Vocês me devem. Tá? O sujeito ignora a posição do mestre, que é um sujeito que passou por tudo aquilo que você passou, né? Então vamos colocar aí um professor de medicina que tem aí 15, 20, 30 anos na sua frente. Cara, ele passou pela mesma coisa que você. Tá? Se ele hoje, no seu ponto de vista, tem algum privilégio, é um privilégio que ele foi merecido, provavelmente. Né, por ter aberto mão de uma série de coisas que você agora também tem que abrir mão. E que se você abrir mão agora, você vai ter também, em algum momento no futuro, os tais privilégios que você agora não tem. É assim, né? Assim que é a roda da maturidade. E nesse contexto do discurso do consumidor, surge o vocês me devem. O que quebra a hierarquia? Então esse professor aí tem 30 anos, 40 anos,
de medicina, mas ele te deve, né? Ele te deve ali, ele te deve a sua felicidade naquele momento e ele passa a ser o culpado pelas suas frustrações. E nesse ponto, vou abrir aspas para uma frase do Daniele Giglioli, chegando ao final: vence aquele que obtém o discurso mais eficaz, ou seja, o discurso mais chantageador. Né? Então, nessa hora, quando brota o vocês me devem, a partir de um obstáculo externo, de uma sociedade do espetáculo, onde toma-se à frente o discurso do consumidor, né, e não o discurso do mestre, vence o discurso mais chantageador. A vítima, não vítima real, eu reforço aqui, que é óbvio que existem vítimas, né, e o livro deixa isso muito claro, que existem vítimas reais, existem algozes, existem pessoas culpadas, mas o vitimismo ele não leva em consideração isso, ele leva em consideração esse ideal vitimário que eu falei na live passada, né, e coloca ali o sujeito como alguém que cobra um ressarcimento o tempo todo. São basicamente oprimidos sem opressores, né, e que entram nesse espiral de que todos devem alguma coisa. Ele até faz uma comparação interessante, né, no final desse capítulo, que existe alguma coisa entre as brigas dos operários de antigamente, né? Quando você tinha ali os operários que viviam numa sociedade onde havia de fato uma opressão, né? E um mercado de trabalho muito hostil, né? Esses operários que queriam mais coisa, né? E daí vem o queremos tudo, né? Existe ali uma relação, né? Óbvio que é uma situação real, né? E pessoas com uma condição de trabalho muito ruim, querendo melhores condições de trabalho, mas de alguma maneira essa sensação do querer mais, ela permeia também esses consumidores compulsivos, né? Que também querem tudo, né? Então, no final das contas, quando você tira o discurso do mestre e coloca o discurso do consumidor, né? A pessoa quer tudo, né? Ela quer tudo. E o que é o queremos tudo, né? Eu quero fazer medicina, eu quero ser médico, mas eu também quero aproveitar todos os meus desejos, né? Eu quero realizar todos os meus desejos imediatos ali, né? Então eu quero ficar bem na fita com meus colegas, eu quero ir nas festas, eu quero ter ali a minha diversão, eu quero comer o que eu quiser, eu quero tudo. Eu quero passar nas provas, eu quero aprender medicina e eu quero que a faculdade garanta isso tudo para mim, né? Afinal, vocês me devem, né? Afinal, não fui eu que fiz, foi feito a mim. Então, esse é um olhar que a gente tem que ter em relação a essa sociedade do espetáculo, descrita pelo livro do Daniele Giglioli, e também a essa mentalidade do discurso do consumidor, né? E não no discurso do mestre. Beleza, galera? A live vai ficar salva. Quem gostou, compartilha. Já estamos na live número 3 sobre vitimismo. Beleza? Um abraço e até a próxima.